Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um ano letivo. Espero que seja um ano bem produtivo, tá bom? Eu sou a professora Elaine, vou acompanhar vocês. E a professora Andréia também irá me auxiliar. E o Shade também, vocês vão ver o Shade em algumas aulas, tá bom? Andréia? Vamos lá. Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Sejam bem-vindos. Hoje agora estarei moderando a Elaine no sexto ano e logo mais estarei na aula do sétimo, ok? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Elaine? Vamos lá, então. Como vocês viram na vinheta, né, nós vamos trabalhar um pouquinho dos textos jornalísticos, né? Quais são as características deles, como nós utilizamos no dia a dia, quais são as características de cada um deles, tá bom? A professora Andréia vai fazer a apresentação dos objetivos da aula e as habilidades que nós iremos trabalhar. Então, vamos lá. O tema da aula, então. Jornal é para ouvir ou ler? Habilidades são duas, EF 69, LP 16A e EF 06, LP 02. Objetivos da aula: conhecer as características dos diferentes gêneros textuais do campo jornalístico, escritos, orais e multimodais, e identificar a ideia central em textos do campo jornalístico. Então, vamos lá? Pensando aqui, eu quero que vocês, aí em casa, ou quem está na escola, que vocês pensem, né? Como nós podemos nos informar? Quais são os gêneros textuais do campo jornalístico que vocês podem ver na TV, no rádio, na internet, que vocês conhecem para se informar, tá bom? Um minutinho aí para vocês pensarem, tá bom? E responderem no chat. Andréia? Vamos lá, Elaine. Rafael, da Procélia Cristina, disse jornais. Pro Marcela, reportagem, notícia. Maria Luísa, da Pro Maria Regina, jornal, revista. Muito bem. Protelma, jornais sobre esporte. Isso. Vamos lá, então, vamos ver alguns. Nós vamos observar rapidinho alguns deles, tá? Porque no decorrer das aulas vamos especificar um pouquinho mais, tá? Então, o primeiro que nós temos aí é a notícia, tá? Então, a notícia nós podemos encontrar nos jornais impressos, televisivos, nas mídias digitais, tá bom? A notícia, ela tem a finalidade do quê? Né? Então, nos transmitir uma informação completa, objetiva, que seja de interesse comum. Como eu falei, vai ser bem rapidinho e depois nós vamos retomar, tá? Continuando, então, nós temos a reportagem. A reportagem, ela aprofunda um pouco mais o que foi dito na notícia, com entrevistas, então ela vai especificar um pouquinho mais, ok? Nós temos aí também o editorial, tá? O editorial nada mais é quando o meio comunicativo ele quer expor a opinião dele, tá? Então, de forma clara, o jornal se posiciona deste modo em relação a determinado assunto. Depois nós temos as crônicas jornalísticas, né? Então, nós pegamos aí algum acontecimento do cotidiano e, a partir dele, nós elaboramos esse texto, a crônica que nós vamos ver também no decorrer das aulas. E a entrevista, né? Que nada mais é do que pergunta e resposta sobre um determinado assunto,
pode ser alguém famoso, vai variar muito, tá? André, você quer complementar alguma coisa? Não, tá Ok? tranquilo. Então, nós temos aí, onde encontrar os textos jornalísticos. Então, como eu falei para vocês, nós podemos encontrar nos meios televisivos, né, os jornais de televisão, os impressos, nas mídias digitais e por aí vai. São vários os canais que nós podemos encontrar esses textos. Lembrando que, dependendo do canal, ele vai ter as suas modificações, né? Se a gente pensar nos meios digitais, nós conseguimos navegar mais sobre o assunto, temos os hiperlinks, que nós vamos ver no decorrer das aulas também, tá bom? Então, de acordo com o meio comunicativo que ele está inserido, se for impresso, televisivo ou digital, ele vai sofrer aí alterações, tá bom? Quais são as características do texto jornalístico? Né? Então, nós temos aí uma linguagem clara, objetiva. Objetiva em que sentido? Né? O objetivo é dar a informação e ponto, né? Ser o mais impessoal possível, tá? Uma informação de interesse comum. Lembrando, quando eu falo de interesse comum, é que abrange grande parte da sociedade, né? O que eu gosto ou deixo de gostar, tá bom? E informações completas sobre o assunto. O que é importante nós pensarmos que os textos jornalísticos, eles são temporais, ou seja, a informação é para agora, para este momento, né, para comunicar à população. E, dependendo do assunto, depois ele funciona apenas como uma pesquisa, para um fato histórico, tá? Então, a função dele é para o agora, né? O que eu preciso comunicar para a população com essas informações? Andreia, quer complementar alguma coisinha? Não, só complementando que essa linguagem clara, essa objetividade, exatamente porque ele precisa passar uma informação, ele precisa se comunicar, né? Então, precisa ser o mais claro possível, por isso, para que todos entendam. É claro que a gente tem público-alvo, né? Mas, mesmo assim, ele precisa ser bem claro. É preciso que a comunicação seja cooperativa. Perfeito, né? Isso tá mesmo. Bom? Continuando, então, eu quero que vocês colaborem conosco aí no chat ainda. Então, pensem, como eu posso me informar, né? Então, dos gêneros jornalísticos abaixo, qual você acha que é mais utilizado pela população para se informar? Você pode pensar em até 2 opções. Pense aí na sua casa, no dia a dia, os seus pais, ou até mesmo se você gosta de ver jornal, qual destes, né, ou quais vocês utilizam e acham que é mais acessível, tá? 30 segundinhos para vocês responderem. E aí, Andréia? Elaine, as respostas estão girando entre B e C e C e D. Mas vamos lá, falar de alguns. Maria Eduarda respondeu notícia, da professora Gilcileia. A letra C, pro Rosa Maria. Reportagem pro Tereza. A Isabela da Pro Maria Regina colocou notícia. Então, elas giram em torno de notícia e reportagem, notícia e entrevista, reportagem e notícia. Isso. Aqui seria uma resposta pessoal para vocês, tá bom? Então, não tem o certo ou errado nesse contexto, porque vai variar muito do que vocês têm acesso na casa de vocês, o que vocês gostam de ler ou não. Mas, se nós formos pensar de modo geral, geralmente é a notícia, né? Porque, embora nós tenhamos um acesso grande à internet, a TV aberta é o que abrange maior parte da população. Então, nós temos aí as notícias televisivas, né? As reportagens também. Então, de modo geral, o que a gente consegue acessar mais a população seria a notícia e a reportagem, né? Como eu falei,
a notícia ela é mais rápida, né? Eu dou a informação de forma rápida e depois a reportagem ela vem se aprofundando nessa informação, ok? Continuando aí. Pessoal, só abrir um parênteses aqui, depois vocês têm acesso, vocês podem rever a aula, o material, tá bom? Com mais calma, se ficar alguma dúvida, vocês mandem para a gente, que aí depois nós vamos, como eu falei, aprofundar todo o conteúdo. Então, não fiquem desesperados que está rápido ou não, tá bom? Então, continuando. Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. O podcast, é esse, né? Não, é como posso me informar, é esse, né? Desculpa. Dos canais comunicativos abaixo, qual você acha que é mais utilizado para as pessoas terem acesso aos textos jornalísticos? Se você desejar, aliás, se desejar, você pode marcar até 2 opções, então. Isso. Tem minutinhos? Tem. Segundos? Só para abrir um parênteses aqui também, outro, os canais comunicativos como estão aí, né? Então, é um rádio que eu utilizo, né? Ou no carro, ou até mesmo por algum meio da internet, é a TV, isso que são os canais comunicativos, onde está inserido o texto que eu quero utilizar, tá? Seja por escrito, tá? Ou oral, tá bom? Oral ou escrito. Então, 30 segundinhos aí para vocês responderem também. Voltando. E aí, Andréia? Olha, as respostas estão girando em torno de A e C ou A e B. Então, A e C, rádio e sites de notícias, e A e B, rádio e TV. Vou falar de alguns aqui. Tá. A Profátima colocou B. A aluna Mariana, da ProSandra, colocou sites de notícias e TV. Vamos ver outro aluno. Miguel, da ProLarissa, colocou TV. E a Alana Lopes, da Promarina, colocou B e C. Isso. Então, colocou TV e sites. Okay? Então, essa aqui, como a anterior, né, não tem certo ou errado. É de acordo com a vivência de vocês. Mas, de novo, geralmente, o que a gente tem na maioria das casas dos brasileiros é a TV. Né? O rádio eu achei interessante, né? Faz tempo ir numa casa que tenha rádio, né? Quase não se tem mais. O aparelhinho, né? Assim, o aparelho, sim. Está sempre junto com algum outro aparelho, né? É mais o carro, né? Que a gente vê. Então, a TV, como eu falei, o rádio, né? Então, dependendo quem ainda tem o aparelho em casa ou no carro, e os aplicativos, para quem tem acesso, né? À internet, também a gente tem os aplicativos, e os jornais impressos, ok? Mas acho que o rádio é o mais acessível. É isso, gente, produção? O rádio é o mais acessível? É isso? Posso considerar assim? O rádio é o mais acessível, ok. Ainda é o mais escutado, ó. A produção está passando essa informação para nós. Obrigada. Obrigada, aprendendo todos juntos, né? Isso. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o podcast. Vocês já ouviram falar sobre podcast? Já ouviram? O que será que é isso, o podcast? Né? Os nossos dias... qual a função dele, para que nós utilizamos o podcast? Então, temos aí uma informação sobre. Tá? Então, o podcast é um gênero oral que tem por finalidade transmitir via áudio conteúdos dos mais diversos. Este gênero nos lembra os programas de rádio, porém com suas próprias características. Por exemplo, o conteúdo do podcast ele pode ser acessado no horário que for melhor para o ouvinte, possibilitando mais autonomia para direcionar o que quer ouvir, quando e de que forma. Embora, né, nos programas de rádio mais comuns que nós temos, a gente também geralmente opta por aquele que a gente mais gosta, né, que tem o jornalista que é mais interessante, a forma como ele se comunica, mas o podcast ele é interessante que ele abrange mais ainda. Então, eu posso ouvir um programa de rádio via podcast, ou um podcast exclusivo sobre filmes, games, deixa eu ver o que mais. Piadas, são vários, né? Então, você
procura lá nas plataformas digitais, né, o que é do seu gosto, e aí você tem acesso a hora que você quiser. Diferente dos programas de rádio que são ao vivo, né, o podcast você pode pausar, você pode voltar, se você quiser, para estudar também. Nossa, são infinitos. Então, essa tecnologia nos possibilita isso, né? Então, ir e voltar na informação a hora que eu quiser, atender especificamente ao meu gosto. Então, é muito, muito amplo, tá bom? E aí, agora a professora Andréia vai fazer para a gente a leitura de uma introdução de um podcast que nós vamos ouvir, tá bom? Andréia? Ok. Conhecendo o podcast. Agora vamos fazer uma leitura atenta da introdução do podcast Caçadores de Meteoros. Esta introdução, assim como o título, já nos dá indícios do assunto a ser discutido. Então, vamos lá. ViaCast, hashtag 12, é isso que fala? Assim que fala? Caçadores de Meteoros e Ciência Colaborativa, Carlos Augusto de Pietro. Olhar para o céu, fazer um desejo para a estrela cadente e pensar no que existe além da Terra é algo normal para sonhadores, ainda mais quando crianças. As referências que temos do espaço e tudo que o compõe são um assunto a nos intrigar até quando adultos. Outra coisa não pode mudar ao longo do tempo, outra coisa que não pode mudar ao longo do tempo é a crença de que o céu que conhecemos nunca foi o limite. O episódio hashtag 12 do Conversou com o astrônomo amador e fundador da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Bramon, que fala? Isso, Carlos Augusto de Pietro. Neste programa, você descobrirá a diferença entre meteoro, meteorito e cometa, a importância de pesquisar e observá-los, como funcionam as chuvas de meteoros, o cálculo da rota de um meteorito e como isso impacta sua pesquisa, o comércio envolvido, histórias de brasileiros que contribuíram intensamente na Bramon e sua importância para o campo acadêmico e científico. Agora, quem é Carlos Augusto de Pietro? Carlos Augusto de Pietro é formado em análise de desenvolvimento de sistemas pela USP, é astrônomo amador há 34 anos e é fundador da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Bramon, uma organização aberta, colaborativa e sem fins lucrativos, cujo objetivo é desenvolver e operar uma rede de monitoramento de meteoros, produzindo e fornecendo dados científicos para a comunidade. Isso. Ok? Aí nós temos a ficha técnica, que não vamos ler, mas é para dar, né, os devidos créditos ao pessoal do podcast, tá? Observem que a introdução do podcast nos permite já ter uma ideia do assunto. E é interessante também para vocês adquirirem um novo vocabulário. Eu acredito que tem aí algumas palavras que vocês não tenham tanto conhecimento. Vocês podem já pesquisar e ir adquirindo um vocabulário, tá bom? Aí nós vamos ouvir agora aí um trechinho, tá? Depois vocês podem acessar na plataforma do Jornal da USP, ouvir completo o podcast, tá bom? Aí a gente vai ouvir aí um trechinho dele. Bem-vindos ao ViaCast, o podcast do Via Saber. Hoje a gente vai conversar sobre estrelas cadentes, meteoros, meteoritos, bólidos, cometas e asteroides. Onde observar, como observar, o que ver e muito mais. Nosso convidado de hoje é Carlos Augusto de Pietro Bella. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas, é astrônomo amador há 34 anos e foi fundador da Rede Brasileira de Observadores de Meteoros, a Bramon, que foi fundada em 2014 como a primeira rede de observação de meteoros do Hemisfério Sul. Venha com a gente! ViaCast, podcast do Via Saber. Hoje estamos aqui com a Chino. Olá. Eu, Lilian,
E apresentando hoje, Carlos Augusto de Pietro Bella. Olá, Lilian, prazer em estar com você aqui, não aqui, mas revê-la, né? Olá, Bruna. Oi. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente é algo bem interessante falar num podcast sobre meteoros, é algo, eu acho que inédito, é a primeira transmissão do tipo, eu acho, sobre esse tema, tá? Então, o Via Saber vai ser a primeira a fazer essa divulgação. Carlos, sabe o que eu gostaria de saber? O que é um caçador de estrela cadente? Existe isso? O que é isso? Na verdade, eu acho que o termo só ele não é muito condizente, né? Não é uma estrela cadente. Costuma se chamar de caçador de meteoritos, né? Existe um certo tabu com esse termo pelo aspecto comercial que ele carrega, né? Um caçador é uma coisa negativa, uma pessoa que mata animais, etc. Mas é o melhor termo para especificar esse tipo de atividade. Eu mesmo já participei de buscas de meteoritos em campo e eu posso dizer que é uma verdadeira caça. Tá? O meteorito Porangaba, que caiu em São Paulo em 2015, na cidade mesmo nome, no interior de São Paulo, nós fomos com amigos da Bramon, né, na localidade onde havia sido calculado que haviam caído os meteoritos, e foi uma verdadeira caçada no sentido que a gente se embrenhou por quilômetros mato adentro, entrevistamos cerca de 120 pessoas em busca de informações. Não é algo simples de ir até a localidade e coletar o meteorito, né? Você literalmente caça esse meteorito, né? Eu não sou contra o termo, tá? Eu acho que é o melhor termo, inclusive, para o tipo de atividade. A gente sabe que é controverso também o termo estrela cadente, né? Isso, Só estrela cadente. Estrela cadente é um termo assim mais lúdico, eu acho, que quando você lida com crianças, a melhor forma de você começar a explicar para elas sobre meteoros, o que é um meteoro, é falar, sabe a estrela cadente? Você sempre começa por isso. É um termo lúdico, as pessoas veem no céu um meteoro, né, e logo pensam em estrela cadente. Então, por que não deixar inicialmente que as pessoas pensem no lúdico? O lúdico foi o que me atraiu para a área. A primeira observação de um bólido, né, um meteoro de alta magnitude, alta luminosidade no céu, me despertou o interesse por estudar mais sobre esses objetos. A primeira impressão que eu tive foi de paixão, foi de deslumbre, né? Não foi algo racional, não foi algo intelectual. Então eu não sou também contra você uma criança, uma pessoa que é leiga na área, chamada de estrela cadente. Depois ela vai ficar sabendo que é um meteoro, né? E até outros termos até mais técnicos, né? Então, Voltando, então, só uma observação antes de continuarmos. O material ele foi elaborado a partir da situação de aprendizagem 1 do Aprender Sempre, né? Como todos nós sabemos, o material ele é um apoio, podemos fazer adaptações, tá? Não há problema nenhum. E aí o professor também pode trabalhar em sala de aula, como ele achar melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do podcast, né? Como eu falei, vocês podem ter acesso a ele completo, o material também vai ficar disponível, e ouvir novamente, tá? Eu tentei procurar um assunto assim, que fosse diferente para vocês, que os alunos tivessem uma curiosidade, essa questão do universo, né? As estrelas cadentes, meteoros, meteoritos, e por aí vai, tá bom? Nós temos aí uma perguntinha para vocês, tá? Vamos conversar sobre o podcast? Sobre o conteúdo do podcast, explique qual é o tema central e qual é a sua relevância para os tempos atuais. Por que será que é interessante a gente saber sobre essa questão de meteoros, meteoritos? É a partir daquilo que vocês têm uma vivência, tá? Eu sei que vocês estão no 6º ano, mas tem muito aluno que gosta de pesquisar essa questão dos astros, tá? Da astronomia. Então, respondam aí. 1 minutinho para vocês responderem.
Voltando, então. A Proagnes me deu um toque muito bom. Muito obrigada, professora Agnes. Relevância, pessoal, é um tema de importância, de grande importância, tá? Para a sociedade. Isso que é relevância. O que eles responderam? Vamos lá. A Ana Beatriz, da ProLilian, respondeu que o tema é meteoros. O Matheus, da Procélia, colocou meteoros e estrelas cadentes. A Profátima colocou, colaborou aí com a aula, colocando: acho que amplia a visão sobre o conhecimento humano do universo. Achei legal. Muito bom. Essa contribuição. E a da Pro Marcela, tema central: relevância dos assuntos, conteúdo central, meteoros. Isso, muito bem. Então, aí nós temos a resposta, tá? Vocês têm mais 2 questões. Professores podem trabalhar em sala de aula também, tá? Então, rapidinho aí a resposta. O tema central do podcast é falar sobre meteoros e as diferenças entre estes, meteoritos e cometas. Este assunto é relevante, pois, a partir dos estudos dos meteoros, podemos investigar vários fenômenos, como pesquisas atmosféricas, observação de satélites, entre outros. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na aula. Contribuam com a gente, professores, alunos, estamos aqui para trabalharmos juntos, tá? Andréia, muito obrigada também por me acompanhar. O Shade também, que esteve com a gente, tá bom? A produção, muito obrigada e até quinta-feira. Tchau, tchau.